Boa noite a todos, boa noite a todas. Um olá para os amigos ouvintes da Web Rádio Ismael. Um olá para os amigos que acompanham o canal do Caridade e Fé no YouTube. Nós estamos na semana que é considerada a Semana Santa. Nosso calendário, as nossas convenções comerciais nos traem a achar que a semana só começa na segunda, mas a semana começa no domingo. E essa é denominada a Semana Santa, que marca os últimos tempos de Jesus encarnado na Terra. E no domingo seguinte é comemorado para alguns a Páscoa, mas para outros a ressurreição de Jesus, no terceiro dia após a sua morte. E como domingo que vem nós teremos uma programação especial, que não acontecerá palestra aqui na casa, nós resolvemos colocar neste domingo tratando sobre esse tema. As aparições de Jesus que se deram após a sua morte, porém com a explicação de Allan Kardec. O que Kardec diz e como Allan Kardec explica o fenômeno das aparições de Jesus após a morte. E para a gente trabalhar o que Kardec explicou, é preciso relembrar no Evangelho as passagens que relatam essas aparições de Jesus. Então, nós separamos aqui alguns trechos do Evangelho de João e de Lucas, em que são descritos os momentos em que Jesus aparece aos discípulos e algumas outras pessoas. Vamos ler a narrativa de João no capítulo 20, versículos 11 a 18 inicialmente. Mas Maria Madalena se conservou fora, perto do sepulcro, a derramar lágrimas. E estando a chorar, como se abaixasse para olhar dentro do sepulcro, viu 2 anjos vestidos de branco, assentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira, o outro do lado dos pés. Disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela respondeu: É que levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus de pé, sem saber, entretanto, que fosse Jesus. E este então lhe disse: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando fosse o jardineiro, lhe disse: Senhor, se foste tu quem o tirou, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Logo, ela se voltou e disse: Rabone, isto é, meu Senhor? Jesus lhe respondeu: Não me toques, porquanto ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes de minha parte: Subo ao meu Pai, o vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi então dizer aos discípulos que vira o Senhor e que este lhe dissera aquelas coisas. Já em Lucas, no capítulo 24, versículos 13 a 49, nós temos outro relato de uma aparição de Jesus. Naquele mesmo dia, referindo-se ao relatado por João, indo 2 deles para um burgo, ou seja, uma cidade, uma localidade, chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, que era uma medida de distância da época, falavam entre si de tudo o que se passara. E aconteceu que, quando conversavam e discorriam sobre isso, Jesus se lhes juntou e se pôs a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam tolhidos, a fim de que não o pudessem reconhecer. Ele disse: De que vinhais falando a caminhar, e por que estáis tão tristes?
um deles, chamado Cleófas, tomando a palavra, disse: Serás em Jerusalém o único estrangeiro que não saiba do que aí se passou estes últimos dias? Que foi? Perguntou ele. E responderam-lhe: A respeito de Jesus de Nazaré, que foi um poderoso profeta diante de Deus e diante de toda a gente, e acerca do modo por que os príncipes dos sacerdotes e os nossos senadores o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos fosse ele quem resgatasse a Israel. No entanto, já estamos no 3º dia depois que tais coisas se deram. É certo que algumas mulheres das que estavam conosco nos espantaram, pois que, tendo ido ao seu sepulcro antes do romper do dia, nos vieram dizer que anjos mesmos lhe apareceram, dizendo-lhes que ele está vivo. E alguns dos nossos, tendo ido também ao sepulcro, encontraram todas as coisas conforme as mulheres haviam referido. Mas quanto a ele, não o encontraram. Disse-lhes então Jesus: Ó insensatos, de coração tardo a crer em tudo a que os profetas hão dito. Não era preciso que o Cristo sofresse todas essas coisas e que entrassem assim na sua glória? E a começar de Moisés, passando em seguida por todos os profetas, lhes explicava o que em todas as Escrituras fora dito dele. Ao aproximarem-se do burgo para onde se dirigiam, ele deu mostras de que ia mais longe. Os dois o obrigaram a deter-se, dizendo-lhe: Fica conosco, que já é tarde e o dia está em declínio. Ele entrou com os dois. Estando com eles à mesa, tomou do pão, abençoou-o e lhes deu. Abriram-se-lhes ao mesmo tempo os olhos e ambos o reconheceram. Ele, porém, lhes desapareceu das vistas. Então disseram um ao outro, depois desse fenômeno: Não é verdade que o nosso coração ardia dentro de nós, quando ele, pelo caminho, nos falava, explicando-nos as Escrituras? E, erguendo-se, no mesmo instante voltaram a Jerusalém e viram que os 11 apóstolos e os que continuavam com eles estavam reunidos e diziam: O Senhor, em verdade, ressuscitou e apareceu a Simão. Então, também eles narraram o que lhes acontecera em caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Enquanto assim confabulavam, Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: A paz seja convosco. Sou eu, não vos assusteis. Mas na perturbação e no medo de que foram tomados, eles imaginaram estar vendo um espírito. E Jesus lhes disse: Por que vós turbais? Por que vos turbais? Por que se elevam tantos pensamentos nos vossos corações? Olhai para as minhas mãos e para os meus pés, e reconhecei que sou eu mesmo. Tocai-me e considerai que um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas, como eles ainda não acreditavam, tão transportados de alegria e de admiração se achavam, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que se coma? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele comeu diante deles e, tomando os restos, lhes deu, dizendo: Eis que, estando ainda convosco, eu vos dizia que era necessário se cumprisse tudo o que de mim foi escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ao mesmo tempo lhes abriu o espírito, a fim de que entendessem as Escrituras, e lhes disse: É assim que está escrito, e assim era que se fazia necessário, sofresse o Cristo e ressuscitasse dentre os mortos ao 3º dia,
e que se pregasse em seu nome a penitência e a remissão dos pecados em todas as nações, a começar por Jerusalém. Ora, vós sois testemunhas dessas coisas. Vou enviar-vos o dom de meu Pai, o qual vos foi prometido. Mas, por enquanto, permanecei na cidade, até que eu vos haja revestido da força do alto. E voltando ao relato de João, no mesmo capítulo 20, agora nos versículos 24 a 29, temos o célebre momento da aparição de Jesus a Tomé. Ora, Tomé, um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo, não se achava com eles quando Jesus lá foi visto. Os outros discípulos então lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: Se eu não vir nas suas mãos as marcas dos cravos que as atravessaram, e não puser o dedo no buraco feito pelos cravos, e minha mão no rasgão do seu lado, não acreditarei absolutamente. 8 dias depois, estando ainda os discípulos no mesmo lugar, e com eles Tomé, Jesus se apresentou, achando-se fechadas as portas, e colocando-se no meio deles, disse-lhes: A paz seja convosco. Disse em seguida a Tomé: Põe aqui o teu dedo e olha minhas mãos. Estende também a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé lhe respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Tu creste, Tomé, porque viste. Ditosos os que creram sem ver. Então, nós trouxemos, no momento inicial da nossa explanação, o que os evangelistas relataram das aparições de Jesus. E aqui trouxemos apenas João e Lucas, mas todos os evangelistas dedicam uma parte dos seus escritos, dos seus relatos, para registrar os fenômenos de aparição de Jesus. E nestes fatos reside grande dúvida e questionamentos, teorias a respeito desses acontecimentos. O que teria acontecido com o corpo de Jesus? Como e por que Jesus ressurge, reaparece, ressuscita para alguns? Para muitos, são os mistérios da fé, e que não haveriam explicações, pois que se fundamentariam na magnitude de Jesus, um ser ímpar que esteve no meio da humanidade. Mas Allan Kardec, depois de estudar os fenômenos mediúnicos que aconteceram inicialmente no lugarejo de Hydesville, com as irmãs Fox, onde ele buscou e se interessou por investigar e estudar minuciosamente os fenômenos sobrenaturais, e no seu trabalho primoroso de conseguir compilar os ensinamentos advindos da espiritualidade superior, consonantes, e codificar em O Livro dos Espíritos, e depois de pôr à prova e à demonstração os fenômenos mediúnicos, onde ele registra os seus achados e os seus entendimentos em O Livro dos Médiuns, Kardec prossegue com a sua tarefa missionária de trazer à humanidade um conhecimento e uma filosofia diferente. E registra ainda em livros considerações acerca de o céu e o inferno,
e a obra A Gênese. Seguido ainda de obras póstumas, estes 5 livros considerados as obras básicas da codificação de Allan Kardec. E Kardec, depois de receber e organizar o Livro dos Espíritos, porque não é uma criação sua, mas dos espíritos superiores, depois de escrever o Livro dos Médiuns, e munido de todo o conhecimento recebido da espiritualidade superior e de suas divagações, seus pensamentos, de suas conclusões, escreve O Céu e o Inferno, analisando comunicações de espíritos, abordando vários temas, mas escreve uma obra-prima pouco conhecida e muito menos estudada, que é a Gênese, os milagres e as predições de Jesus. Nesta obra, Allan Kardec faz uma análise científica, podemos até dizer, dos milagres que Jesus fez, de suas predições, e se propõe a explicá-los com a ótica espírita, de acordo com os conhecimentos que ele adquiriu depois de codificar o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E em A Gênese, Allan Kardec destina parte da sua obra para explicar a aparição de Jesus. Há algumas teorias lançadas aí para explicar esse fenômeno. Uma delas é a teoria de que Jesus, na verdade, era um ser de luz. Jesus não teria corpo físico. E, por não ter corpo físico, a morte não lhe arrebata. E ele pode transitar livremente, porque era um ser de luz. Não tinha um corpo. E toda a sua história, toda a sua vida, seria toda de aparições. Um fenômeno visual, em que todos poderiam ver, porém, Jesus não estava ali presente, propriamente dito, em matéria, como nós estamos aqui hoje, como as demais pessoas da época estavam. Kardec não concorda com essa linha de pensamento, essa teoria. Kardec afirma que Jesus encarnou, que Jesus teve sim um corpo físico como todos nós temos hoje. Que toda a sua vida, à exceção do processo de concepção no ventre de Maria, toda a sua vida foi uma vida corpórea comum, como de todos nós. E explica o fenômeno da aparição, como vários outros fenômenos de ordem mediúnica, como sendo decorrente das características de algo que todos nós possuímos, inerente à natureza humana, natureza corporal e espiritual do ser. Diz Allan Kardec, na obra A Gênese, que o fenômeno da aparição de Jesus é decorrente das características dos fluidos que possuímos, todos, e que Jesus também os possuiu. Aí é preciso revisitarmos o relato dos evangelistas, agora com mais atenção em alguns pontos, para que a gente possa compreender o pensamento de Kardec e meditar mais profundamente sobre alguns detalhes dessas passagens que revelam as aparições de Jesus. Quando se fala em fluidos, estamos falando de uma matéria quintessenciada, conforme nós podemos ver na obra básica da codificação, em O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, mas especialmente em A Gênese, onde Kardec faz um estudo mais aprofundado acerca
dos fluidos e acerca da natureza humana. Nós somos seres espirituais em essência e que transitoriamente estamos habitando um corpo físico, uma matéria. O que anima este corpo que possuímos é o nosso espírito. Somos nós, espíritos imortais, que estamos animando essa matéria. Sem o espírito, este corpo não teria condições de viver, não teria condições de se movimentar, seria inerte, como uma mesa dessa é, como uma cadeira dessa é. E como somos seres espirituais, envolvidos temporariamente num corpo material, e como essencialmente são naturezas diferentes, conforme nos ensina em O Livro dos Espíritos, que Deus criou um princípio espiritual e um princípio material, e que estes não podem se relacionar de forma direta, é preciso que haja algo intermediário entre essas duas naturezas, que os espíritos denominam de perispírito. Seria um envoltório semimaterial, um laço capaz de unir o espírito ao corpo. E o perispírito possui características diferenciadas do nosso corpo físico. É matéria mais livre, mais volátil, é matéria mais maleável à força do pensamento do ser espiritual que somos. E todos nós possuímos fluidos, todos nós possuímos perispírito. Jesus também foi assim. Espírito imortal, encarnado em um corpo, mas que possui um perispírito. E Kardec afirma que o corpo de Jesus padeceu. Não resistiu ao madeiro infamante. Mas a sua natureza espiritual persiste como a nossa, como de todos. E o fenômeno da aparição de Jesus se dá no campo do perispírito. O que na verdade é visto, o que na verdade é percebido, o que na verdade é tocado é o perispírito de Jesus. Vamos voltar à narrativa dos evangelistas para vermos alguns detalhes que podem fazer com que a nossa mente consiga pensar de forma mais livre dos padrões comuns do nosso pensamento, do nosso conhecimento científico atual, que é ainda preso à matéria. Bom, mas Maria Madalena se conservou fora, perto do sepulcro, a derramar lágrimas. E, estando a chorar, como se abaixasse para olhar dentro do sepulcro, viu 2 anjos vestidos de branco, assentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira, o outro do lado dos pés. Disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela respondeu: É que levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Bom, daí já cabe uma reflexão. Nessa narrativa de João, no versículo 11, nos iniciais aí, do capítulo 20, é que nós temos a grande dúvida aonde foi parar o corpo de Jesus, que foi posto no sepulcro e depois ninguém mais viu. Se nós analisarmos a narrativa de todos os evangelistas, nenhum deles diz que o corpo de Jesus foi enterrado, mas diz que foi colocado no sepulcro. E Maria diz: É que levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. O que nos passa uma ideia de que
haveria um costume de, antes de fazer o que nós conhecemos como enterro, ou dar a destinação final ao corpo físico que não mais tem vida, Jesus, como outras pessoas da época, teria sido colocado transitoriamente em um local, para ser preparado para aí então, depois, ser dado uma destinação definitiva. O que podemos confirmar com outras narrativas que não colocamos aqui no slide, de que Maria Madalena, junto com outras mulheres, foram ao sepulcro com óleos, com essências que era para balsamizar a Jesus. O que nós fazemos? Qual é o objetivo de balsamizar um corpo? Conservar, né? Nós vivenciamos quando alguma pessoa desencarna e que tem alguém de fora que precisa vir para o enterro, que vão esperar mais de um dia, as pessoas embalsamizam o corpo para que ele possa se conservar por mais tempo, para ser então enterrado depois do período convencional de mais ou menos um dia. Então, essa passagem nos leva à ideia de que Jesus foi posto neste local de forma transitória, para só depois ser colocado na sua destinação final, que é outro grande mistério da humanidade. Muitos cientistas pesquisam e estudam para saber aonde verdadeiramente foi enterrado o corpo de Jesus. Bom, então, nós já temos aí um questionamento e uma ideia, que, analisando o Evangelho de forma sistêmica, nós entendemos que o corpo de Jesus, por aquela teoria de que seria luz e teria simplesmente desaparecido, ela pode estar equivocada, porque este momento relatado era apenas um momento transitório, um depósito provisório para depois ser feito o enterro, vamos dizer assim, ou a destinação final do corpo de Jesus. Aí vem o seguinte relato. Tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus de pé, sem saber, entretanto, que fosse Jesus. Essa afirmação de que as pessoas viam Jesus, mas sem saber que era ele. E eles colocam, viu Jesus para que nós pudéssemos entender. Mas Maria Madalena viu uma criatura, mas não sabia que era Jesus. Tanto é que ela pensou que fosse o jardineiro. Mulher, por que choras? A quem procuras? Disse Jesus a ela. Ela, pensando fosse o jardineiro, não reconheceu Jesus, lhe disse, Senhor, se foste tu quem o tirou, dize-me onde o puseste e eu o levarei. O que, mais uma vez, confirma a ideia de que aquele local onde Jesus estava depositado era transitório. Porque ela logo pergunta, se foi você quem o tirou, me diz onde você colocou que eu o levarei. Levarei para onde? Para dar a destinação final. Então, sistematicamente, interpretando, nós entendemos e temos a ideia de que era uma prática da época deixar os corpos transitoriamente para só depois ser dada a destinação final. Fazendo uma analogia bem grosseira, quando uma pessoa desencarna, no hospital, por exemplo, ela é levada para um espaço onde o corpo fica sendo preparado para o enterro. É o que mais ou menos aconteceu aqui, segundo a narrativa dos evangelistas. Mas vamos adiante. Então, Maria não reconheceu a Jesus. E esse relato daquelas pessoas que viram a aparição de Jesus não o reconhecerem é constante. Nós vamos ver aqui nos outros evangelhos. E aí nós vamos lembrar das lições contidas em O Livro dos Médiuns, que quando um espírito que
deseja manifestar-se no plano carnal, seja através da vidência, de forma visual, ou mesmo uma manifestação tangível, esse espírito pode assumir formas diferentes daquela que teve na sua última encarnação. Ao influxo do pensamento do espírito, ele pode moldar a sua aparição a quem ele deseja ser visto para a encarnação anterior ou outra para trás, vamos dizer assim. Todos eles não reconheceram Jesus. Se realmente Jesus tivesse ressuscitado, o seu corpo tivesse ganhado vida mais uma vez, todas as pessoas teriam reconhecido de pronto Jesus. Mas não foi o que aconteceu. Todos eles não reconheceram Jesus. Reconheceram depois que Jesus fez algum gesto ou disse alguma palavra. No caso de Maria, bastou Jesus pronunciar seu nome para Maria o reconhecer. Disse-lhe Jesus, Maria, ponto. É igual como se fosse a mãe da gente chamando. Fulano, você já conhece logo. Pode estar sem enxergar, está no escuro, você já conhece de pronto. Logo ela se voltou e disse, Rabone, isto é, meu Senhor. Reconheceu de pronto. Reconheceu a essência, não os caracteres externos que estavam sendo vistos naquele momento. E aí, Jesus diz a ela, não me toques, porquanto ainda não subi para meu Pai. E isso aqui é muito intrigante, porque Jesus, em toda a sua magnificência, que posteriormente permite ser tocado para que Tomé pudesse comprovar o fenômeno da aparição, a sua volta, aqui ele não permite. Eu vou antecipar o que nós iríamos concluir, porque o fenômeno de aparição, segundo nos informa Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, ele pode se dar em diferentes níveis, a depender da condição mediúnica da pessoa ou das pessoas ligadas ao fenômeno. Quando e como ele vai acontecer. A aparição pode se dar por uma simples vidência. Eu estou aqui, de repente eu vejo e de repente some. Eu vi, mas foi algo rápido, não muito nítido, passageiro, mas eu vi. Essa aparição ela pode se dar de forma mais demorada, pode ser mais nítida, e eu posso conseguir ver detalhes característicos daquele que está aparecendo. E pode ainda chegar ao ponto de acontecer uma materialização. O espírito aparece e, pela força do seu pensamento, ele consegue materializar um corpo semelhante ao da sua última encarnação. E eu vou me valer das palavras de Kardec no Livro dos Médiuns para explicar a questão da aparição tangível, aquela que você pode pegar, sentir, tocar. Em alguns casos, finalmente, e sobre o império de certas circunstâncias, a tangibilidade pode se tornar real, isto é, possível se torna ao observador tocar, palpar, sentir na aparição a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Nesses casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo sentido tátil. Livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 6, item 104.
vale a pena estudar. Então, nesse momento, Jesus se mostra a Maria Madalena apenas pela vidência. Mas já no relato seguinte de Lucas, quando ele aparece para dois que estão caminhando a um burgo, e com ele percorre o trajeto dessa viagem e dialoga com eles por um bom tempo. Pergunta do que falavam. E eles contam a história. Será que não é você o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu? E dialogam durante todo o percurso da viagem. O fenômeno aí já foi mais robusto, num nível maior e mais elevado do que com Maria. E com Tomé chega ao ápice da tangibilidade. Tomé pode tocar Jesus. Essas passagens que foram, de forma muito inteligente, separadas por Allan Kardec e que constam em A Gênese, mostram a gradatividade do fenômeno da aparição de Jesus. Primeiro ele se mostrou para Maria, depois ele se mostrou para dois dos apóstolos e passou um tempo conversando com eles. Depois dessa conversa, quando eles entraram na cidade, Jesus ainda sentou-se à mesa com eles e partiu um pão, um objeto externo à aparição. Pequeno, mas externo. Já é outro nível gradativo da aparição. Já há aí uma tangibilidade. E o clímax, o máximo do fenômeno da aparição acontece no encontro com Tomé, que chega a ver e a tocar nas feridas de Jesus. Tudo porque Jesus não ressuscitou aquele corpo de carne que lhe serviu de veículo quando encarnado esteve conosco. Mas Jesus apareceu num fenômeno de aparição, conforme anota Allan Kardec em A Gênese, propriedade do perispírito, o veículo semimaterial do espírito. E, afora os fenômenos acontecidos com Jesus, no próprio Evangelho, nós temos relatos de outros fenômenos decorrentes também do perispírito, que não os de Jesus. Vários outros. Então, tal como acontece com fenômenos em tempo presente, no nosso passado recente, é uma faculdade dos espíritos poderem se comunicar através de fenômenos que conhecemos hoje, através da mediunidade, poderem se comunicar através do sentido visual, através da audição, quando manifestam-se por psicofonia ou até mesmo voz direta, pelas características do espírito imortal. O fenômeno da aparição de Jesus nada mais é, a ressurreição nada mais é do que uma aparição. O corpo de Jesus não renasceu, mas ele voltou a ter conosco através do seu perispírito. Como acontece com outras criaturas que conseguem manifestar-se através da psicofonia por um processo de interação perispírito a perispírito, do ser comunicante com o médium que retransmite a mensagem a quem deve ser chegado. Quando se comemora o renascimento de Jesus e se vendem aí ovos de Páscoa a montão para simbolizar o ovo, o renascimento, na verdade, Kardec traz explicação com base na narrativa dos evangelistas e com base no ensinamento que o Espírito de Verdade
grafa em O Livro dos Espíritos e de suas deduções compiladas em O Livro dos Médiuns, que o fenômeno da ressurreição de Jesus é um fenômeno natural. Não tem nada de extraordinário na ressurreição de Jesus. E ele mesmo confirma isso, quando diz para seus apóstolos, seus discípulos: podeis fazer isto e muito mais. E acontece. Na reunião mediúnica, espíritos desencarnados manifestando-se. Fenômenos de aparição tangível. Há um livro na nossa biblioteca, lá na Unidade Centro, chamado Operações Espirituais. Livro velhinho, se eu não me engano, editado em 89, mais ou menos. Você não dá nada pelo livro, mas quando você vai para o conteúdo, lá estão relatos de fenômenos de materialização extraordinários, impressionantes, que quando eu li eu fiquei pasmo. Relatos de experiências que tentavam comprovar mistificações de um médium, de efeitos físicos, que fazia corpos se moverem de um lugar para o outro, como um copo sair daqui e ir para cá. Tentaram de todas as formas desmascarar o farsante, o médium. Chegaram a colocar numa câmara totalmente lacrada. Só havia uma porta e que eles amarraram as mãos do médium, o amarraram numa cadeira, fecharam a porta, passaram cadeado, pregaram tábuas pelo lado de fora e de dentro da câmara em que estava, e o fenômeno da materialização aconteceu da mesma forma. Os objetos pairavam no ar, saíam de um lugar para o outro, e como eles não conseguiram comprovar farsa alguma, terminaram cedendo por aceitar o fenômeno da materialização pela mediunidade de efeitos físicos daquele determinado médium. Está lá o livro, na Unidade Centro, Operações Espirituais. Eu fui ler pensando nas operações espirituais e me deparei com fenômenos de materialização. Inclusive tem fotos que mostram o ectoplasma saindo do médium para propiciar o fenômeno da materialização, das levitações que aconteciam. Então, para que nós possamos finalizar, nós vamos fazer o fechamento dessa questão da aparição de Jesus. Como Kardec explica a ressurreição de Jesus? O espírito não morre com o corpo físico. Ele pode ressurgir, surgir de novo, reaparecer. Mas renascer, aquele mesmo corpo, a ciência comprova que não. Se decompõe. Volta para a natureza, para o todo. Mas o espírito pode ressurgir e se manifesta através do seu perispírito. Aos olhos dos encarnados, dos que ainda vivem neste mundo utilizando o perispírito, há vários relatos na Bíblia de aparições de desencarnados, os ditos mortos, conversando com encarnados, os chamados vivos. Não é o corpo de carne que ressurge, mas o espírito, com o seu perispírito, que é um corpo fluídico, e este pode guardar ou não as aparências do físico anterior, conforme o espírito as mentalize ou não. E aí nós temos o exemplo, para ilustrar essa questão de como o espírito se apresenta, de André Luiz e de Emmanuel. André Luiz se mostra na roupagem
no aspecto visual da sua última encarnação. Já Emmanuel não. Emmanuel se mostra na sua encarnação como senador romano Públio Lentulus, por uma opção sua, por uma escolha sua. A força do seu pensamento faz com que ele se apresente dessa forma. É uma faculdade do espírito comunicante. Está lá explicado também em O Livro dos Médiuns. E, por fim, o reaparecimento do espírito no plano terreno se dá em diferentes graus, desde a simples visão, chamada de vidência, até a aparição, visível, mas intangível, ou seja, vê, mas não pode tocar, e a materialização, que é visível e tangível, ou seja, você pode ver e tocar ao mesmo tempo, como aconteceu com Tomé. Então não tem nada de extraordinário na ressurreição de Jesus. Para nós espíritas, e principalmente os que lidam com a mediunidade, temos que ter o fenômeno da ressurreição como algo natural. Nós vivenciamos, sobretudo os médiuns, fenômenos de interação do plano espiritual conosco, quase que diariamente. Nós nos pomos em ligação com o plano espiritual todos os dias. Eu espero que vocês façam isso. Como, Jefferson? Eu não sou médium, não vejo, não falo com o espírito, não sinto nada. Mas você ora. Você reza para alguém. Para o espírito protetor, para o mentor de luz, para o santo tal. E essas criaturas todas não já morreram, não desencarnaram? E você não acredita que está dialogando com ele, como de fato está? Você está se pondo em comunicação com o plano espiritual. É que às vezes nós não nos apercebemos desses detalhes. Mas o contato do plano espiritual com o plano carnal acontece em todos os instantes. Está acontecendo agora. Porque, em verdade, somos seres espirituais. E é uma faculdade do ser imortal a sua comunicação com a sua pátria de origem, com outros seres que também têm as suas mesmas possibilidades. Então, nesses 3 pontos, que são o resumo do que diz Allan Kardec em A Gênese, é que explicam o fenômeno da ressurreição de Jesus como um fenômeno de aparição, de materialização de Jesus para os seus discípulos. Propriedade do perispírito, que eu não vou me debruçar aqui, porque é matéria de outras palestras, mas principalmente de estudo, que é desenvolvido nesta casa aos sábados, no estudo da mediunidade. É isso que Allan Kardec, nas suas obras mais profundas e complexas e pouco conhecidas e estudadas, faz. Explicar minúcias daquilo que nós consideramos sobrenatural ou extraordinário. Nos é extraordinário porque nós não conhecemos os detalhes, nós não estudamos, nós não nos aprofundamos. Nós preferimos ainda estar no mundo do maravilhoso. Mas quando nós vamos estudar, conhecer o que diz o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e as obras póstumas de Allan Kardec, que são um primor, porque é a reunião de todo o conhecimento de Kardec depois de ter escrito essas 4 obras. É o seu pensamento já amadurecido sobre as questões da vida espiritual em intercâmbio com a vida material. E que nós precisamos, cada vez mais, buscar conhecer para nos libertarmos de velhas ideias que nos prendem à ignorância e que dificultam a nossa evolução. Cristo disse:
Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Que Ele, o nosso amado Mestre Jesus, possa ser conosco sempre. Que assim seja.